Nesse vídeo eu vou te contar por que essa aqui é a revista perfeita para você começar a ler quadrinhos em 2024 e ainda eu vou deixar minha opinião sobre as 6 histórias que compõem esse encadernado. Mas antes de te convencer por que você tem que ler isso aqui, vamos para a sinopse oficial. O início de uma nova era para o quarteto. O quarteto está espalhado pelos Estados Unidos. Enquanto Ben Green e Alicia vão parar numa cidadezinha onde acabam descobrindo um estranho loop temporal, Reed e Sue também vão enfrentar a sua própria ameaça suburbana quando encontram uma singela pequena cidade recheada de destinobossos. Johnny Storm, por sua vez, não abre mão da vida na grande metrópole, mas Nova York também reserva suas surpresas para ele. Iremos descobrir o que aconteceu originalmente em Nova York que mudou tudo, o que separou o grupo e o que os levará a se reunirem outra vez. A equipe precisará estar pronta para enfrentar de ameaças intergalácticas a mágicas, de antigos a novos inimigos. Esse quadrinho aqui é escrito pelo Ryan North e ilustrado por Iban Coelho e Ivan Fiorelli, e com as cores de Aburtov. A sinopse dá uma boa visão em geral do que vai acontecer nessa edição, né, onde os personagens estão localizados e tudo mais. Eu fui ler realmente sem saber absolutamente nada aqui dessa edição. Eu peguei pra ler por indicação lá do pessoal dos Dois Quadrinhos também, do Vinícius principalmente, mas a galera do grupo lá de apoiadores estava frenética sobre isso aqui e eu resolvi dar uma chance. Porque eu tinha feito uma promessa pra mim que eu não ia voltar a comprar mensal, né? Apesar de acho que não vai sair todo mês isso aqui. Mas, cara, vai valer a pena de acompanhar umas histórias mais recentes aí. Mas o que aconteceu de fato com o Quarteto Fantástico? Por que eles se separaram? Cadê os filhos deles, né? Ou até o coisa... né, o Ben e a Alicia hoje em dia têm filhos também, né? Também tem os filhos do Reed e da Sue. E eles sumiram e você não sabe de nada. E aparece no começo da HQ também... ou a população tá odiando o Quarteto Fantástico, você não entende direito o que aconteceu. Eu não vou revelar aqui, porque acho que é uma surpresa muito legal você descobrir sozinho. Mas eu vou falar pra vocês, tem uma cena, e na cena que é revelado o que aconteceu, assim, mais pro final do capítulo, é muito emocionante, assim. Eu nunca tinha visto os personagens serem tratados dessa forma, eu achei muito, muito, muito bom. O Quarteto Fantástico é família, né? É isso que acaba diferenciando eles de outros grupos de herói. E assim, eu não vou falar pra vocês o que é, mas é claro que tem a ver com família, né? Com essa treta familiar do quarteto, ao motivo, né, da separação deles. E aliás, eu acho que essa separação foi boa no final das contas, porque a gente consegue ter a oportunidade de observar como cada um deles separados, né, consegue lidar com os problemas, resolver os problemas e lidar da sua própria maneira. E a gente tem uma investigação, né, através dessa resolução de problemas, das psiques deles, de como eles se comportam e por que eles são tão diferentes, né? Porque às vezes quando o grupo tá muito junto, eles acabam funcionando de uma forma tão orgânica que a gente esquece que eles vivem separados, né? Mas pra mim, o tema central de todas essas histórias, dessas 6 histórias que compõem esse primeiro volume, é o tempo. De várias formas diferentes. O tempo que a gente fica afastado um dos outros, o tempo que a gente às vezes demora para perdoar uma pessoa, o tempo que pode levar um pensamento artificial a se tornar tão real e ser distinguível da realidade. E é claro, a viagem no tempo, que é um dos meus temas preferidos. Mas aqui a viagem no tempo não é usada de forma trivial, como a gente está acostumado nos filmes e nas séries por aí. Ela é usada como um elemento que vai impactar todos ali. Impactar de uma maneira bem única. Para mim, a maior beleza da ficção científica é utilizar esses temas complexos, teóricos, mirabolantes, para falar sobre a humanidade. É aí que a ficção científica brilha muito. Eu, por exemplo, acabei me tornando fã de Doctor Who muito por causa disso. E eu acho que esse é o principal fator a ser elogiado aí no roteiro do Ryan North. Porque, cara, ele brilha de um jeito, assim, trazendo esses temas complexos pra trama e forçando os personagens a... nem forçando, né? Eu acho que acaba acontecendo meio que naturalmente ali. Eles lidarem com as coisas e colocarem os pensamentos deles. E coloca a gente pra refletir muito, assim. O primeiro capítulo, assim, é de emocionar. E falando em primeiro capítulo, já vamos começar aqui falando desse capítulo que pra mim, assim, é impressionante, assim, impressionante. A última cidade à esquerda. O fato dessa história ter sido escolhida para ser a primeira faz, assim, muito sentido depois que você termina de ler tudo. Assim, é muito brilhante porque ele pega o tema de querer mudar algo que já aconteceu, e falando de tempo, várias coisas ao mesmo tempo,
E coloca isso no primeiro capítulo, que é exatamente o que os personagens querem, pensam, refletem em fazer durante um encadernado inteiro, até eles chegarem a uma solução e assim se reunirem novamente. O que parece ser uma aventura descompromissada numa cidade isolada do Coisa e da Alicia vira uma reflexão sobre os arrependimentos que a gente tem ao longo da nossa vida. É aquele sentimento ruim, meio depressivo de pensar o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter mudado, ficar revivendo o passado de várias formas possíveis na nossa cabeça. Quem nunca fez isso, né? E isso é retratado de uma forma muito legal, assim, só a ficção científica para trazer uma pegada tão emocional e tão, assim, humana. É um sentimento que pode ser resumido com a frase, o que eu poderia ter feito diferente? E ao longo desse primeiro capítulo, que tem mais páginas, inclusive, a gente vai percebendo que, na verdade, a nossa maior força é seguir em frente, né? É ver outras possibilidades, esquecer o passado, parar de reviver isso e ver as novas alternativas que tem na nossa frente. Mesmo quando você tem o poder de mudar o passado. Isso, pra mim, assim, coroa de uma forma muito, muito linda. Porque, no final das contas, se você não mudar você mesmo, não importa o caminho que você tomar, o seu futuro sempre vai ser frustração, arrependimento e outras coisas que geram esse pensamento de o que eu poderia ter feito. A Noite do Destino. Esse é o nome da segunda história onde a gente encontra o casal fantástico, né? A Mulher Invisível e o Senhor Fantástico, Sue e Reed Richards, lidando com problemas criados pelo maior vilão do universo Marvel, que é o Dr. Destino. Mas é um problema que ele não é comum. Ele é um problema que talvez o quarteto tenha enfrentado em outros momentos, mas é lidado aqui de uma forma com muita empatia. E isso me surpreendeu muito, assim, porque o Destino, ele é essa figura nem dualidade, né? Dualidade tem dois lados só, mas ele é muito cinza, ele tem uma visão de mundo, ele é super complicado, mas no fundo, né, e revisitando o passado dele, inclusive eu tenho aqui os livros do Destino em algum lugar. Os livros do Destino é uma forma muito legal da gente entender o passado do personagem, a sua origem mais mística, tecnológica, enfim, é uma boa fonte. Mas voltando para a forma como o Reed soluciona tudo aquilo, é algo que a gente sempre para pensar o que a mente mais brilhante do universo, o cara mais genial do universo faria. Dependendo da abordagem que a gente tem do Reed, ele pode soar um pouco frio. Quando ele tá em equipe, então, assim, aparecem Vingadores e tal, ele sempre é a pessoa mergulhada na lógica, né? Mas nesse capítulo a gente tem um momento muito legal de empatia, né? A gente vê essa faceta do Reed que a Sue admira muito. Do que adianta ter a mente mais brilhante do universo se você não tiver empatia? É a questão que fica no final, assim. Que é muito bom ver isso, né? Tem muita gente por aí hoje em dia que se diz inteligente, mas não tem o mínimo de empatia pelo outro. E falando de sentimentos mais humanos, a gente cai com o pé no chão em um dia super especial, que é o capítulo aí, o número que a gente tem dedicado ao Tocha Humana, né? Aliás, é o Tocha Humana de bigode, né? Um bigodaço, assim, eu achei muito engraçado. É sempre legal colocar os personagens que a gente conhece com o pé mais no chão, né? Vivendo uma vida mais normal. Assim, com Homem-Aranha a gente meio que já tá acostumado com isso, mas o Tocha Humana, acho que eu nunca vi ele nessa situação, trabalhando e tal, e trabalhando sem carteira assinada, porque eu falei que o Dr. Destino era o vilão mais terrível de todos? Na verdade, não. O vilão mais terrível de todos, na verdade, é a falta dos direitos trabalhistas. Enfim, a gente chega aí na motivação da separação do Quarteto Fantástico. A Iniciativa Baxter é esse capítulo que conta pra gente o que aconteceu. Mas, de novo, o autor poderia ter usado o artifício mais simples de flashback, só mostrando aí como cada personagem se lembra, ou alguma coisa do tipo. Mas não, ele coloca a gente numa situação diferente, uma abordagem muito mais profunda, revivendo de fato o que aconteceu. Os personagens reviverem esse momento tão traumático se conecta totalmente com a temática do primeiro capítulo, que é exatamente o ponto que eu falei sobre o arrependimento, sobre ficar lembrando. Então essa lembrança que acontece durante o capítulo reverbera num resultado que é muito bonito também, é muito emocionante. E de novo a temática do tempo, porque é quase que uma viagem no tempo que eles estão fazendo ali, de uma outra forma, uma outra perspectiva, mas ainda assim é uma viagem ali que eles estão tendo e que acaba gerando esse impulso por mudança, né? Ou talvez uma vontade de mudar o que aconteceu, ou melhor, mudar
as consequências do que aconteceram, né? Pode ter uma visão diferente dos mesmos acontecimentos. Só lendo pra entender, mas assim, é lindo. E é aqui que a gente encontra um dos momentos mais emocionantes do quadrinho, eu acho que talvez o mais emocionante, que a gente vê a fragilidade dos personagens. Os últimos 2 capítulos se chamam Uma Vingança Suprema e o outro é Um Tiro no Escuro. Eu vou falar dos 2 juntos porque eles têm uma conexão, assim, inseparável. O vilão que aparece, eu até postei nos meus stories, assim, é um vilão muito genérico de quadrinho, aquele vilão que aparece ameaçando no meio do nada, fazendo um negócio completamente maluco. E assim, é uma situação clássica de gibi mais antigo, assim, sabe? E é tão genérico a forma que ele aparece que é muito cômico, assim. Eu ri muito a hora que eu tava lendo. Porém, o que ele faz ali serve como impulso pra acontecer outras coisas durante o quadrinho. Ele faz um negócio idiota que ninguém entende, mas depois as repercussões começam a aparecer. E isso vai expandindo, vai aumentando. E esse tempo urgente de ter que resolver o negócio e eles não têm solução. Mas esse momento de desespero é interessante porque a gente vê a família ali reunida, um apoiando o outro. A temática da família, ela acaba voltando. Mas isso repercute em micro-organismos vindo de outro plano, de outra realidade, chegando na Terra, e aí eles são impossíveis de destruir, e eles precisam arranjar uma solução. Esse final me deixou bem satisfeito, porque eles fizeram um negócio que eu acho muito bom, assim. Geralmente a gente não vê a mulher invisível, né, a Sue, sendo retratada como uma pessoa muito poderosa. Eu nunca tinha lido, pelo menos, e aqui ela é colocada assim como um fator decisivo para conseguir solucionar esse problema. E a solução é muito legal, assim, também trata um pouco sobre tempo, o tempo de vida, o tempo de espera, o tempo de escuridão. Isso aqui vai gerar repercussões aí para os próximos capítulos que eu tô muito ansioso para acompanhar. A capa é ilustrada pelo Alex Ross, inclusive aqui atrás também tem uma ilustração dele. Mas não é o Alex Ross que a gente tá acostumado, não. É esse outro Alex Ross aqui que surgiu em Quarteto Fantástico Ciclos, que eu li ano passado, recomendação do Vinícius 2 Quadrinhos. Eu adorei. Eu não gostava realmente da arte do Alex Ross, eu sempre achei ela meio paradona, meio perfeita demais, mas isso aqui é incrível, ele consegue dar dinâmica, colocar umas cores super vintage e umas texturas também, umas retículas que deixam assim o desenho maravilhoso, é realmente incrível. E eu acho que foi pelo sucesso disso aqui que a Marvel chamou ele para ilustrar as mensais aí, as capas das mensais do Quarteto Fantástico. Inclusive, Ciclos, além de ter a arte, né, do Alex Ross, também o roteiro é dele. A história é bem legal e eu acho que se você nunca leu o Quarteto Fantástico, é um ótimo começo isso aqui, apesar de se passar num momento super específico na cronologia e tal, porque ele faz uma abertura aqui com a explicação de como ganhar os poderes, apesar de muita gente saber, às vezes você não sabe e é legal você olhar isso aqui e ler e ter essa preparação para o Quarteto Fantástico mensal, né? Inclusive, falando sobre arte, o desenho da dupla aqui que ilustra essa primeira edição, né? Acho que é metade, ou o Fiorelli ele ilustra os últimos 2 capítulos aqui, e o Coelho, o Coelho, não sei, é em espanhol, ele é espanhol, ilustra o começo. Como o colorista é o mesmo, e eu não sei porque não tem o colorista aqui na capa, né? Como é o mesmo colorista, a arte é até difícil de você distinguir, apesar de, na hora que você prestar atenção, tem diferença sim. Mas eu adorei, os 2 eles são fãs de anime, eu dei uma pesquisada aí no portfólio deles, assim, e eu achei uns personagens de Dragon Ball, alguns personagens de Street Fighter, ilustrado por eles, e eu acho que tem uma pegada, assim, um pouco mais cartunesca, vou chamar, que tem uma pegada desses animes mais novos, assim, tipo One Punch Man, né, nas cenas de ação, principalmente, né. Mas eu gostei muito, é uma arte super dinâmica, tem uns momentos aqui que eu queria muito mostrar, vou falar um pouquinho mais pra frente, é impressionante as formas que o Reed toma, né, ele não é só simplesmente, né, que nem o Luffy, que cresce de tamanho, hoje em dia ele faz mais coisas, né. Mas é uma forma bem criativa dos usos poderes do Senhor Fantástico. Falando mais do acabamento, uma revista de capa mole, né, que reúne aí 6 edições, como eu já falei, lombada quadrada, enfim, é um padrão aqui de formato americano, não tem nada diferente, mas a capa aqui tem uns detalhezinhos que eu achei bem legal, achei bem bonito. Os personagens eles estão com verniz brilhante aqui, localizado, tem o fosco que fica por trás do título e tal. Então ficou um acabamento que para uma revista dessa aqui, que não é um caderno de capa dura, eu achei bem interessante.
Antigamente, quando eu lia gibi, não tinha isso aqui, então eu gostei bastante. O tipo do papel também fica perfeito, é um crochê brilhante, né? Eu imagino que seja crochê brilhante. Assim, é brilhante e eu acho que é crochê. Eu só não sei a gramatura, mas não importa muito, né? Eu adorei a leitura, assim, as cores estão muito vibrantes, as cores são bem legais, principalmente nos momentos do tocha, né? As cores ficam bem vibrantes e é bem bonito. Tá ótimo para uma edição como essa. O valor de capa eu fiquei um pouco assustado, porque quando eu comecei a ler quadrinhos uns 12 anos atrás, né, colecionar de fato, não era esse valor, né? R$ 44,90, R$ 45 o preço cheio aqui dessa revista. Antigamente 152 páginas. Tinha o universo Marvel na fase da nova Marvel, tinha acho que uma quantidade considerável também de páginas, e o valor máximo, assim, acho que eram uns 30, 33, enfim. Mas pelo acabamento, pelas páginas, assim, pela folha, a folha desse universo Marvel que eu fiz referência agora também não era lá essas coisas. Eu achei, no primeiro momento eu assustei, mas depois que eu li, vale a pena sim pagar esse valor, tá? E por que eu recomendo muito você começar por esse quadrinho aqui, se você quiser ler gibi da Marvel, principalmente? Porque as soluções que eles trazem não é só porradaria. Até tem momentos que tem porradaria. Mas às vezes você vai pegar um gibi de super-herói, às vezes é um negócio tão batido, e isso aqui não é batido, isso aqui é feito com muito carinho, assim, com muito cuidado. E até existe a porradaria aqui, mas ela tem os seus momentos, sabe? Porque o poder de verdade do quarteto é a família, assim, é tipo meio Velozes e Furiosos, sabe? É family. Eu acho que o Vin Diesel, inclusive, daria um ótimo Tocha Humana pra Marvel aí nos cinemas. Fica a dica aí, Kevin Feige. O Quarteto Fantástico do Ryan North, ele sabe onde ele quer tocar. A sensibilidade humana e empatia permeando esses temas científicos tornam esse quadrinho aqui bom até pra quem não gosta de sci-fi. O tempo urge no quadrinho, o ritmo é muito intenso, assim, foi muito difícil pra mim ler um capítulo por dia, mas foi uma experiência mais legal pra conseguir absorver. Mas eu recomendo demais, os problemas sendo solucionados em família, as soluções inteligentes, é muito bom mesmo, gente. E eu tô muito ansioso pra ler os próximos. Se você tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Vinícius Caldas. Eu trabalho com audiovisual já faz um bom tempo e eu sou apaixonado por criatividade. Eu já tive um outro canal no YouTube chamado Cozinha dos Tronos, onde a gente fazia culinária medieval. Aqui vai ser um espaço para eu explorar mais as minhas ideias, um pouco mais da criatividade que eu tenho e também fazer indicações de coisas que eu gosto. Às vezes, é claro, permeando o assunto do audiovisual e colocando bastidores de fotos e vídeos que eu produzo. É algo que eu quero muito trazer pra cá. Mostrar como eu faço, pensar ensaio. Esse review aqui é o review mais padrão, né? Eu li aqui, indiquei, mostrei mais em detalhes do produto, mas eu quero fazer algo que eu tô chamando de review fotográfico. Fazer um ensaio, né, do produto e ainda assim contar um pouco sobre ele, dar minha opinião. Enfim, fazer vídeos interessantes e vídeos legais de assistir, vídeos bonitos e cenários legais, enfim. Tudo que eu tenho feito ultimamente e eu não consigo mostrar em outras redes sociais por causa do formato curto, né? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, né? Agora eu voltei a ser youtuber aparentemente, então vou voltar a falar isso. Inclusive uma coisa que youtubers falam é pra você clicar e se inscrever no canal, dar like, salvar, comentar principalmente, me dar indicações aí de outros quadrinhos do Quarteto Fantástico, outros quadrinhos que vocês gostariam de ver aqui, que eu abordasse aqui, que eu falasse, que eu fizesse foto, enfim. Aí vocês estão livres aí no comentário pra falar o que vocês acharam desse vídeo e dar indicações ou discordar. Mas você já leu esse quadrinho aqui? Você achou que eu sou maluco demais de fazer essas interpretações? Deixa aqui nos comentários que eu quero continuar muito essa conversa e trocar uma ideia e discordar, enfim. Eu só não quero spoiler, hein, caralho.